da semana, gente? Domingo. Era no domingo. Que domingo era esse? O domingo da ressurreição. Olha que bonito, preste atenção, que palavra bonita. No primeiro dia da semana, na tarde de domingo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Cenáculo. Vamos puxar na nossa memória, no nosso coração. Era no cenáculo. Era a casa, um lugar onde o Senhor tinha o hábito de reunir os seus apóstolos. Era o lugar da Santa Ceia, o lugar de várias reuniões que são tratadas no Evangelho. Era o lugar do encontro, o lugar aonde, inclusive eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém e eu estive na casa do cenáculo. Meu Deus, eu estive com a renovação lá. Quem já esteve nesse lugar é imperdível. Uma casa em Jerusalém, era na verdade uma morada antiga, sobe e no cantinho tem uma salinha que é a sala do cenáculo. Mas aonde Jesus se reunia, uma sala simples, uma casa simples. Então cenáculo, o que é cenáculo? Local aonde se encontra o Senhor de forma habitual. Isso aqui é o quê? Cenáculo. Aonde os irmãos se encontram com o Senhor habitualmente. Isso é um cenáculo. Então estavam eles no domingo, no primeiro dia da semana. Olha que bonito. Primeiro dia da semana, na tarde do primeiro dia, no mesmo lugar, no cenáculo, de portas fechadas, com medo dos judeus. Então, não era assim as outras vezes. Por que não era assim as outras vezes? Prival, você é demais. Porque Jesus estava com eles. Concordam comigo? Todas as outras vezes em que eles se reuniam, Jesus estava com eles. E essa é a primeira vez que eles se reúnem sem Jesus. Por que eles se reúnem? Eu estou fazendo pergunta óbvia que é para ajudar a gente a chegar onde a gente vai chegar. Por que eles estavam sem Jesus? É óbvio mesmo, porque ele tinha morrido e ainda não tinha aparecido. Na cabeça daqueles homens, na cabeça deles, não havia a ressurreição ainda. Na cabeça deles, a promessa, tudo que eles tinham vivido, tinha acabado. Então, eu quero que você pense agora naqueles 11 homens e algumas mulheres que andaram com Jesus 3 anos, não são 33, 3 anos apenas. Foi o tempo que Jesus pregou, foi o tempo em que Jesus organizou os seus. 3 anos, alguns homens e mulheres andaram do lado dele, viram Jesus fazer milagres, viram o Senhor ressuscitar o filho da viúva de Naim, viram o Senhor realizar prodígios, multiplicar pães e peixes, viram Jesus ser Deus. E de uma hora para outra, viram o Deus homem na cruz e disseram: e lascou. Acabou. Porque não pensem que vocês não pensem que lá no fundo do coração daqueles homens existia uma faísca dizendo assim: ele vai sair dali, ele não vai morrer não, ele vai lançar umas rajadas de fogo e vai descer da cruz, não pode morrer, ele fez tanta coisa, eu vi tanto prodígio, ele não pode morrer, e ele morreu. Então eu quero que você agora se ponha no lugar desses apóstolos. O que eles perderam quando Jesus morre? O que eles perderam quando Jesus morre? A esperança, o sentido, o chão. Eles perdem o gosto de viver. Nós começamos perguntando se você já tinha perdido a esperança alguma vez.
você igual aos apóstolos? Somos. Igualzinho. Por quê? Porque quando a razão da vida deles se vai, eles perdem tudo. E se reúnem no cenáculo de novo, com portas fechadas. Vamos ver se não é assim? Toda vez que a gente fica sem esperança, a gente se fecha. Não é assim que a gente faz? Não quer falar com ninguém. Se liga, não atende. E se bate na minha porta, eu não quero falar. É ou não é? Ou você está conversando igual tagarela com todo mundo quando você está mal? Estavam eles fechados com medo. Quando a gente perde a esperança, tem medo? Sim. Quando perde o sentido, tem medo? Quando tem depressão, tem medo? Igualzinho aquele dia. Igualzinho. Mais ou menos isso aí também. E aí, algo incrível acontece. Preste atenção. Estavam reunidos com medo dos judeus. Aqueles homens tinham perdido. Imaginem, Pedro, Bartolomeu, Tomé viram Jesus. Imagina vocês a cena, Jesus multiplicando aqueles pães, aqueles homens dando de comer, aquela euforia, aquela alegria. Meu Deus, esse homem é demais, meu Deus, eu quero andar do lado dele o resto da minha vida. Passa 3 anos, quando está no fogo do Evangelho, ele morre. E agora? Vou fazer o que na minha vida? E para piorar, o fato de eles terem visto o que os judeus fizeram com ele, imaginam o que eles iam fazer com eles. Então vamos voltar para a cena. Imagina os apóstolos tudo sentados no chão, portinha fechada. É porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um romance, então ela conta uma história. Mas às vezes a gente precisa um pouco visualizar o cenário. Vamos pensar agora, é que ela não disse, mas vamos pensar como é que foi. Eu fico imaginando Bartolomeu sentado no canto, Pedro sentado no outro, Tiago no outro, João no outro, um olhando assim, ai meu Deus do céu. Aí ele leva assim, imagina o que vão fazer com Pedro, vão arrancar a cabeça dele. Aí um olhava para Bartolomeu e dizia assim, Bartolomeu, vai você primeiro. Se abrirem a porta e matarem, vai você primeiro. Um ficou entregando o outro, porque eles estavam com medo. Medo. Quem já sentiu medo aqui na vida? Eu senti tanto já na minha vida. Medo. Medo desde barata até medo de morrer. Medo. Eles estavam ali apavorados, discutindo, sem fé, sem esperança. E aí, eis que estavam fechadas as portas do lugar, Jesus veio e pôs-se. Olha que coisa mais linda. Eu, em vez dele, tenho ele, no meio dele. Pode vir. Jesus pôs-se no meio deles. E o que aconteceu quando Jesus se pôs no meio deles? Você acabou de ler comigo. O que ele falou? A paz. Ele chegou e disse assim, e aí, gente? Beleza? Não, a paz. Tá tudo bem aí? O bicho tá pegando lá fora, hein? Vai ser brabo, hein? E aí, Pedro? Vidão, hein? Foi isso que ele disse, não? O que ele falou? A paz. Por que ele falou isso? Apostar é pecado, eu não vou apostar, mas eu daria as minhas barbas brancas, todas elas, se hoje você não trocaria tudo que tem para ter paz. Tudo o que tem para ter paz na família, para ter paz no casamento, paz com os filhos, paz no trabalho, só para ter paz. Se por um passe de mágica você pudesse dar tudo o que tem, você não daria para ter paz? Só para ter paz.
Por isso o Senhor deu o que eles precisavam, não o que eles queriam. A paz esteja convosco. E aí aconteceu algo incrível. Eu já sei de cor essa palavra. Quando o Senhor se apresenta no meio deles e diz: a paz esteja convosco, eles pelo amor de Deus, você leu comigo, vamos ler de novo. Eles se alegram. Isso é Pentecostes. O medo se transforma em alegria. Isso é Pentecostes. Pentecostes não é uma brisa só. Pentecostes é mudança de medo a alegria. Muda lá dentro. O Senhor fala mais uma vez: a paz esteja convosco, e sopra sobre eles o Espírito Santo. E aqueles homens medrosos se tornaram homens alegres. Não é nem corajoso, olha que bonito. O medo não se transforma no combate ao medo. O medo se transforma em alegria. Cara, tu é muito lindo, bicho. Eu vou te morder. O medo se transforma em alegria. E aí eu quero dizer a você, hoje, neste dia, a tua motivação é permitir que o seu medo se transforme em alegria. Permitir que a tua ansiedade se transforme em alegria. Permitir que a sua depressão se transforme em alegria. 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 Porque esta alegria te fará seguir em frente, mesmo quando você está prestes a perder. Mesmo quando você acabou de perder o emprego, mesmo quando você acabou de ver alguém ficar doente em casa, mesmo quando você vê um filho se machucar, mesmo quando você é traído, mesmo quando você não tem forças para levantar, esta alegria te fará seguir em frente. E ela só acontece quando eu me dou conta de que o Senhor passa as portas fechadas e se apresenta na minha vida. E quando eu deixo o Senhor se apresentar na minha vida, eu me torno uma pessoa alegre. E alegre não é não viver luto, alegre não é espantar doença, alegre não é deixar de lado os problemas, alegre é seguir em frente, cheio do Espírito Santo. Isso é Pentecostes. Talvez você hoje esteja vivendo por qualquer razão um motivo de desanimar. Nesta noite eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor se pôs no meio da tua casa e transformou o seu medo em alegria. É só você dizer: eu aceito. A presença do Senhor na vida desses homens foi o que a teologia da igreja chama de o Pentecostes de João. Foi 50 dias antes do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Mas Márcio, 2 Pentecostes? Não. Foi a preparação, o sopro que transformou o coração dos apóstolos para prepará-los para a vida real. Por quê? Porque quando o Senhor se pôs no meio deles, Ele veio, se apresenta, deixa o Paráclito e volta para o Pai. E diz a eles: agora é com vocês. E isso tem razão, porque na verdade a vida, nossa vida de cada dia, ela é vivida por nós e não por Deus. É com Deus e não por Deus. As nossas dificuldades são nossas, as nossas tribulações são nossas, e o Senhor entrou no meio da nossa
nossa vida para nos ensinar a vivê-las e não ignorá-las. Foi para isso que o Senhor se pôs no meio deles, para dizer: agora, Pedro, é que o bicho vai pegar e você precisa estar pronto, cheio do meu Espírito, alegre em mim, força com você, porque eu estarei contigo. E é nessa hora que Pedro se torna um homem, apesar de ser um homem frágil, se torna um homem que, quando abria a boca, convertia milhares em apenas alguns minutos. Talvez você não saiba disso. Quando Jesus muda o nome de Pedro, o nome de Pedro, que era Simão, se torna Cefas. As pessoas tinham nomes, e esses nomes tinham um significado. E Jesus era tão lindamente perfeito que ele olhava a pessoa pelo nome e transformava a sua capacidade de ser, não de fazer. Simão significa caniço, que dobra, uma pessoa frágil. E Cefas significa pedra, rocha. Jesus, quando entrou na vida de Pedro, transformou o caniço em pedra. Essa foi a presença de Jesus na vida de Pedro. O que significa é que aquele homem frágil, certamente um pai mais ou menos, um marido mais ou menos, aquele homem reclamão, se transformou efetivamente depois que Jesus entrou na vida dele. E o que eu quero dizer com isso? É que depois que Jesus entrar na sua vida, você não pode mais ser quem era. Não pode mais. Mas Márcio, Jesus já entrou na minha vida. Eu vou fazer 10 perguntas. Se nas 10 você responder as 10, por exemplo, quem aqui antes de conhecer Jesus acordava de mau humor e hoje acorda de bom humor? Parece bobagem, mas não é. Eu conheço gente que conhece Jesus há 20 anos e continua vivendo como se não conhecesse. Vou dar um exemplo para vocês. Uma triste história, mas verdadeira. Acho que eu até já contei aqui uma vez. Adoro essa história. Eu tenho um amigo, que é a avó dele, um amigo, um conhecido meu, que me via no Facebook, curtiu as minhas músicas, era um rapaz ótimo. Um dia me encontrou num evento, disse: poxa, eu canto suas músicas, Deus é 10, seu amor é demais, cuida do pai, eu canto as músicas suas do seu irmão, está tão bonito e tal, que legal. Mas você é da renovação? Ele: não. Eu falei: não? Você me conhece de onde? Qual é a sua paróquia? Eu também não sou de paróquia nenhuma não. Eu falei: de onde você me conhece? Você é minha avó. Minha avó te conhece. É mesmo? Sua avó? Minha avó é coordenadora de um grupo de oração. Difícil não conhecer algum, né? Tantos anos. Perdi todos os meus cabelos na renovação carismática, não vou conhecer o coordenador. Perdi todos eles, não por causa dela, não perdi. Aí, quem é sua avó? Coordenadora do grupo tal. Rapaz, essa mulher é o fogo. Essa mulher, quando reza, rapaz, é um fervor. E comecei a elogiar a avó dele, comecei a falar que a mulher era do fogo, que a mulher do fogo era uma labareda viva. E era mesmo, a mulher rezava que era um negócio. E comecei a falar, porque eu conhecia, sabia o nome, o grupo de oração, já tinha pregado lá várias vezes. E quanto mais eu elogiava a mulher, mais ele fechava a cara para mim. Falei: meu Deus, o que eu fiz? Falei alguma coisa que não devia? E quando eu terminei de elogiar a mulher, ele olhou para mim e disse assim: aquela velha é uma bruxa. Aquela velha é uma bruxa. Eu disse: pelo amor de Deus, é tudo mentira, Márcio. Aquele fogo é de plástico, porque ela é uma mulher ruim dentro de casa. Ela maltrata as pessoas. Ela é uma péssima mãe. E eu não fui para a igreja por culpa dela, porque ela é péssima avó, péssima mãe. Ela maltrata os empregados, ela é uma carrasca. Esse Espírito Santo que ela diz que faz, que ela fala, não é verdadeiro no coração dela. Não posso julgar se é verdade, porque eu não a conheço em casa. Eu conheço aquela que prega. Mas posso afirmar que, se for verdade o que o Neto diz, ela não experimentou
Pentecostes muda os hábitos. Pentecostes muda o jeito de ser. Pentecostes é quando o seu marido chega em casa e diz: opa, cortou o cabelo. Não? Está mais bonita, está até mais simpática. Não está gritando. O que aconteceu? Pentecostes. Pentecostes é filho chegar em casa, dar beijo no pai e o pai olha aqui e diz: maluco, tu quer dinheiro? Como assim? Tu nunca me beijou na vida, está me beijando hoje? O que é isso? O que é isso? Pentecostes. Pentecostes é quando eu mudo alguma coisa real. É quando eu paro de fazer discursos do Espírito Santo e eu sou do Espírito Santo na vida de alguém. Quando esses péssimos hábitos das pessoas me acusarem de algumas coisas da família, porque família é um negócio legal, né? Família é um negócio bacana. Todo mundo fala de todo mundo, não é verdade? Essa é a verdade. Imagine eu que tenho irmão gêmeo. Gente, eu vivi a vida inteira sendo comparado com alguém. É verdade. Agora eu quero fazer um teste aqui com vocês, que já estamos terminando. Eu quero fazer um teste. Se fizessem hoje uma reunião de família sem você, e você fosse um fantasminha camarada e pudesse assistir, o que diriam a seu respeito? O que falariam sobre você? Será que eles diziam assim: fulana, a família toda é uma... Mas quando esta bruaca chega, ela não consegue unir as coisas, ela só briga, ela só fofoca. Está na igreja, está lá no grupo de esperança, está lá no grupo de esperança, essa jararaca. Mas mudar mesmo que é bom não muda, mas está lá, está enganando o povo. Vai dizer: essa é a mãe que eu queria ser. Aquela mulher é o exemplo de mulher, porque é carinhosa com os pais, é carinhosa com os filhos, mudou o jeito. Nossa, eu conheci essa mulher antes do Esperança e depois do Esperança. É brincadeira não, hein? Isso é Pentecostes. Porque, meus irmãos, desculpa se talvez agora eu vou ser um pouco mais rude com as palavras, mas de vez em quando a gente precisa ser até para explicar. Na vida da gente, a gente passa, termina, que nem eu hoje. Eu olhei para o meu sogro já no finzinho de sua vida e estou lembrando das boas coisas dele, dos meus anos de convivência com ele, desse pai que Deus me deu. Porque eu enterrei meu pai com 57 anos. Meu pai tinha 57, o meu sogro tem 86. Já está na melhor idade. E eu sei que ele chegou vivendo muito bem, sendo um pai maravilhoso, sendo um marido maravilhoso, sendo um sogro maravilhoso. E eu olhei para isso e comecei a lembrar o legado que ele deixou na minha vida. Porque, desculpem a sinceridade, tem muita gente que vai ficar na frente de um leito ou na frente de um caixão e dizer: miserável, foi tarde. Só deixou problema, foi um picareta. Gente, vocês nunca viram isso na vida? Nunca. Lá no fundo, você nunca olhou assim: ah, se eu contar a verdade, né? Não é mesmo? Olha assim, aí chega aquele vizinho no enterro e diz assim: fulano era maravilhoso. Era lindo. Morre maravilhoso. Olha, uma benção. Misericórdia, né? E aí você olha para alguém e diz assim: este foi um homem de Deus, que plantou frutos de Deus. Porque isso chama-se legado. É o que nós vamos deixar em vida, é o nosso legado. E legado de vida só dá de duas maneiras: ou você vai ser uma ostra. Qual é o legado da ostra? Que deixa para trás pérola. Ou a gente vai ser um cavalinho. O que o cavalinho deixa para trás?
cocô. Mas É isso mesmo. Esterco. Ou no fim da nossa vida deixaremos pérolas, ou deixaremos esterco. Porque é isso que o meu filho vai dizer quando ele estiver no meu leito. Meu pai foi um homem de Deus. Eu espero que ele diga isso. Eu me esforço para isso. Meu pai foi um bom pai. Meu pai fez isso. Meu pai foi honesto. Meu pai não se corrompeu. O meu pai foi sério. O meu pai foi um pregador. O meu pai me amou. Meu pai amou. Meu pai fez isso. E que ele cante isso. Este é o legado que nós precisamos ter. E só deixa esse legado quem é alegre pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem vive com medo vai deixar esterco para trás. Então eu queria terminar essa noite dizendo a você: não se importe com a reunião de família, porque a partir do dia de hoje tudo que dirão sobre você esse é um batizado no Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.